Bom dia, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Celebra Convida. Eu me chamo Mayra. Eu me chamo Robson e nós somos da MR Cerimonial e Assessoria. E eu sou Michele, estilista e fundadora do Michele Hermes Atelier. E enfim, então chegamos na nossa segunda temporada. Já estava com saudade, vocês também? Com certeza, né? Foram fortes emoções. Exatamente. A gente fez aí alguns episódios, né, no ano passado, com os nossos convidados da nossa primeira edição do Celebra. E agora vamos dar início, então, starts ao podcast, às entrevistas com os fornecedores da nossa segunda edição do Celebra, que foi o Celebra 2025, né? E também tá quentinho ainda no coração, porque foi agora em fevereiro, né? Foi muito especial, né? Foi realmente uma edição lindíssima. Foi. Já fiquei com saudade. Cada ano que passa, o nível vai aumentando, né? Dessa vez foi uma excelente transmissão. Foi pra quem fantástico. não assistiu, tá ali no nosso link do perfil. Isso. Foi uma excelente transmissão feita pela uma empresa profissional ali, então teve trocas de cenas, então foi algo bem dinâmico mesmo. Um programa de TV, exatamente. Hoje, inclusive, né, vocês podem ver que nós estamos no mesmo local, mas mudou algumas coisas, estamos aí, nos profissionalizamos aí como podcaster. Eu posso botar isso no meu currículo agora? A gente pode colocar, né? Exato. Então hoje a gente tá testando também esse novo formato em um novo horário também, né? Agora pela manhã. Temos várias novidades nessa temporada e vai ser muito especial para quem estiver acompanhando a gente. Para quem não sabe, fizemos as outras lives, os outros podcasts, com um celular só. Uhum. Então era só uma cena parada. Agora a gente tá com 3 câmeras, 3 cenas diferentes. Vai lá, troca a cena aí para as pessoas verem ali, ó, tá trocando. E os microfones, né, para dar mais qualidade de áudio ainda. Então a evolução tá equipamentos novos, né, para realmente trazer algo com muito mais qualidade, né, além da informação que é o que a gente já traz com muita riqueza, né. Então agora vamos para algo muito melhor. Mais qualidade para os nossos noivos aí que com certeza. E eu acho que a gente teve um feedback tão positivo, tanto dos 2 eventos, né? Como também do podcast. É tão especial a gente encontrar os noivos e saber que eles falaram, nossa, eu assisti o episódio com tal fornecedor, entendi mais sobre isso. Então acho que é bem legal a gente ter esse retorno também dos nossos noivos, né? E não só os noivos, mas profissionais de outras regiões. A gente trabalha em várias regiões. A gente estava em Bombinhas. E o pessoal perguntando, o que vocês fizeram? O que é aquilo? Sabe? O pessoal fica curioso, né? Pra entender qual Acho que a gente então pode explicar um pouquinho mais sobre o que é a nossa essência do Celebra e do Celebra Convida, né? Vou deixar com... Michele, quer falar um pouquinho do Celebra, então, do nosso evento? Das pessoas? Foi maravilhoso, né? A gente que fez, né? Que foi algo super incrível, que a gente conseguiu, né? Trazer fornecedores super sérios também, comprometidos, né? Com o que fazem. E trouxemos realmente uma amostra, né, do que acontece no dia do casamento, tudo que precisa para um casamento e também para os noivos entenderem as necessidades, porque tem fornecedores que às vezes eles nem sabem que são necessários para esse momento, né? Então o evento ele foi realmente focado em fornecedores que trouxeram informações para os noivos para que eles saibam, né, o que vai precisar ali para o seu grande dia. E também, né, para que os fornecedores pudessem mostrar as novidades, trazer realmente o que criou compõe. Uma proximidade, né, entre fornecedor e os noivos. Isso eu acho que é o mais legal, né, porque a gente vê isso, é tão técnico, mas é importante a gente saber mais a fundo sobre cada um deles, né. E também teve a questão da gente trazer a praticidade para os noivos poderem assistir de casa. Exato. Porque às vezes a gente fez na Rivage, em Blumenau, então às vezes, quem é de Massaranduba, quem é de Araguá, talvez não conseguiria chegar se fosse presencial. Isso. Então, no online, vocês conseguiram assistir do conforto de casa e, né, de onde estivesse também. Bem, isso foi até realmente um feedback super positivo, né? Realmente desse acesso fácil, né? Para que eles tivessem realmente a sensação de tudo que a gente estava apresentando lá. E eu acho que esse foi um dos nossos maiores objetivos, né? Desde o início, assim, quando a gente idealizou realmente, foi trazer isso de uma forma online para que a gente a informação conseguisse chegar a muitas pessoas, né? A gente sente que, como nós cerimoniais somos a ponta ali, o início de tudo, os noivos chegam praticamente sem saber nada, né? Para onde que vão, qual o caminho a seguir. E às vezes eles pensam em alguns fornecedores, assim, que são principais. Só que se for parar para analisar, é como se fosse um time de futebol jogando por um único objetivo. Exato. Então, às vezes, se um jogador ali jogar contra, você pode acabar se estressando. Isso. Então, por isso que é muito importante, antes da contratação, sempre entender o que os profissionais vão entregar e a importância disso, né? Para no dia você ter um dia bem leve ali.
E criar conexão também, né? É isso que eu ia mesmo falar agora, a questão de criar conexão, tu conseguir ver quem é a pessoa que vai estar lá, que vai fornecer aquele serviço, né? Tu tem realmente, que nem ali na nossa apresentação, a pessoa lá estava apresentando o trabalho dela, então tu já sabe com quem tu vai estar naquele dia, né? De que forma que essa pessoa também se porta, para gerar conexão. Né? Isso é muito importante, a gente sempre fala pros noivos que existem os fundamentos ali para avaliar um profissional, né? Que é a entrega dele, o material e tudo isso. Só que tem a parte emocional. Se ele se identificar com um profissional, vai ser muito importante também. Então é uma parte que vale muito, né, no dia. Porque imagina, você tá com um profissional que tem várias entregas, mas eu não tô me sentindo tão à vontade. Isso. Então é esse período ali de contratação que você consegue avaliar certinho esse profissional também. E também inspiração, né? Trouxemos, assim, novidade ali na questão da decoração. Também que eles trouxeram algo super novo, né? Sim. Então, a gente montou um casamento, né? Pra poder apresentar aí, foram praticamente quase 4 horas, né? De nossa última edição de live. E como eram muitos profissionais, nós estávamos em 23 empresas, né? Reunidas ali pra transmitir. A gente sentia desde a nossa primeira edição, né, a necessidade de dedicar um espaço para que os fornecedores pudessem vir a gente falar só sobre aquele específico, né, aquela específica profissão, vamos dizer assim, né, aquele fornecedor específico. Então, fotografia. Um episódio só para falar de fotografia. E por isso que a gente criou o Celebra Convida, que é, então, no caso, os podcasts que acontecem posteriormente ao evento. E é onde nós estamos aqui na nosso primeiro episódio da segunda temporada, né? A gente vai trazer muitas novidades, como a gente comentou, e uma delas é que agora a gente tem patrocinadores. Olha só, o nosso patrocinador acabou de aparecer aí, vai ficar aparecendo. E hoje, né, o patrocinador está nos fornecendo o café. Então, os nossos podcasts também, eles vão acontecer em horários diferentes, né? Vai ter momentos de manhã, estamos testando esse formato, né? Até provavelmente vamos pedir opiniões, né? Mas estamos testando esse formato e vamos também ter alguns episódios na parte da noite. E junto a isso, temos agora fornecedores. E hoje, quem está fornecendo esse café delicioso é a Neto Automóveis, uma loja especializada em carros. Então, carros de altíssima qualidade, um olhar super refinado, né? A questão, assim, estética, um carro lindo, maravilhoso. Então, se você tem interesse, né, de adquirir um carro novo, contate o Neto Automóveis, que é o nosso patrocinador oficial de hoje. Onde fica o Neto? Ali no centro de Luiz Alves. Luiz Alves, perfeito. Acho que a questão de ter um fornecedor também de confiança, né? É bem importante, né? Nesse departamento. Eles têm redes sociais também, né? É só seguir o @, nós deixamos ali no store também. Pode entrar em contato aí e já começar a fazer a sua assessoria para escolher o seu automóvel. Se você pensando em trocar de carro, Neto Automóveis. Isso, e eles trabalham também com consórcios, então é algo muito legal. E não só carro, né? Tem moto, tem outras coisas ali também, né? Muito legal. Legal. Então a gente conseguiu dar uma abertura aí, falar um pouquinho do Celebra 2025, do Celebra Convida também. E agora eu quero convidar vocês dois pra gente fazer aí junto com as pessoas um react, vamos dizer assim, de alguns momentos que a gente viveu aí, dos melhores momentos, vamos dizer, do nosso evento. Eu vou abrir então aqui na nossa tela aqui. E vamos contar além da parte bonita, também o backstage, vamos falar. Que olha, gente, 4 horas de live, vocês acham que é assim, né? Tudo certinho. Na verdade, foi tudo certo, né? Mas a gente deu tanta risada, tanta emoção por trás, né? Foi muito emocionante. Exatamente. E todo mundo muito engajado, muito abraçando, né? Tudo, todos os profissionais que estavam lá também, o melhor. Então aqui, ó. Eu acho que vai me dar uma emoção aqui. Já começamos pela abertura, que foi espetacular, né? Foi fantástico. Muito legal. Qual que foi a nossa ideia, né? Nós tínhamos fornecedores aí de fotos, de vídeo, além de todos os outros segmentos, mas a gente também queria trazer um pouquinho do gostinho, para as pessoas entenderem o que nós iríamos viver na noite, né, do Celebra. Então surgiu a ideia de a gente realmente abrir o nosso evento com um vídeo, um teaser, né, mostrando, na verdade, tudo que iria acontecer. Eu acho que o legal de falar também é que esse vídeo foi editado minutos antes, né, finalizado minutos antes de iniciar a live. Então foi muito em tempo real mesmo, né? E esse trabalho, ele é feito por profissionais que as pessoas talvez não conheçam muito bem ainda o que entrega, que é o Storm Maker. Que atuam, né, no casamento. Então, esse é um trabalho que foi feito minutos antes ali de começar a live e ficou desse jeito, espetacular. Não tem áudio? Não, só pra gente ir assistindo mesmo. Então, o cenário é incrível.
Foi bem incrível mesmo. E nesse momento em que estava rolando, eu acho que dá pra gente voltar um pouquinho no tempo e se imaginar onde nós estávamos, né? A gente fez a nossa entrada, daqui a pouco vai aparecer aí pelas laterais. Como a gente tinha uma equipe de transmissão, então eu me senti Maiara e Maraísa entrando no palco pra fazer um show. Contagem regressiva pro momento do ao vivo, né? Maiara e Maraísa. Foi perfeito. Ó, Mari e Michele da dupla, você tem que colocar o Robson pra fazer o trio, ó. Então, pra fazer toda essa abertura, então a gente conseguiu mostrar um pouquinho aí dos nossos preparativos, né, pra live e também de tudo que nós iríamos viver. E assim, acho que dá pra ter essência, óbvio, do que foi o profissionalismo e tudo isso, mas também do quão trabalhoso foi pra gente chegar nesse formato, né? Foi um super evento, né? Vocês viram ali, tanto do fornecedor de qualidade que tinha junto com a gente. E até o fornecedor que preparou esse vídeo que antecede a nossa abertura, também é o fornecedor que faz esse tipo de trabalho no casamento, né? Então, desde o início, a gente conseguiu trazer a experiência completa, né? Na prática, que é isso que a gente sempre quis. Então, a gente testou formatos pra deixar tudo isso dinâmico, para fazer com que as pessoas realmente entrassem, né, assistissem a live e se sentissem ali com a gente de uma forma confortável, que a informação fosse clara também, né? E até mesmo no chat, né, do YouTube, a gente teve pessoas emocionadas, vivendo tudo isso também, né? Foi muito legal. Essa abertura aí parece programa de televisão mesmo, ficou bem... Mas foi extremamente. E realmente a gente se dedicou ao máximo para trazer a melhor experiência possível, né? E assim, ó, desde o som, desde a imagem, desde a fichinha que nós estamos segurando, com todo o roteiro que nós tínhamos aí, mais de 30 fichas, eu acho, que era muita coisa, né? Pra gente se organizar, pra conseguir ter uma sequência lógica. E é tão legal que a gente tem um entrosamento tão bacana que fluiu muito natural, né? Perfeitamente. Foi muito tranquilo esse momento também. E dá saudade, já me dá vontade de voltar. Agora, falando das fichas, eu lembrava do peso. Eu lembrei do peso na mão. Mas era muito conteúdo, né? Telão, tudo muito muito bem montado, foi. Realmente, eu tive realmente a sensação de estar no casamento, realmente no evento em si, né? Bem lindo mesmo. Vamos mais para um próximo ponto aqui que eu separei. Deixa eu achar aqui. A gente vai mostrar a parte engraçada também. Tu já identificou? Lembrou de alguma parte engraçada? Lembrei bastante. Pode falar? O tapete. O tapete, mas eu vou mostrar. A gente lembra dos outros, né? Do nosso a gente tira fora. Aqui também uma das coisas que a gente trouxe foi a questão dos noivos, né? Esse ano a gente trouxe, então, foram 3 casais, né? Que puderam vir e falar um pouquinho da experiência deles na prática sobre o casamento. Então esse é o momento em que a gente fala sobre eles e anuncia. E o mais legal é que eles toparam também vir pro evento, mas confiando na gente, né? Sem saber realmente o que a gente iria fazer e propor para eles, que é a questão da experiência que a gente gosta de gerar para os fornecedores que também não sabiam exatamente o que iria acontecer, para quem estava nos assistindo e para eles também, né? E faz muito sentido ter os noivos, né? Porque eles que são o nosso... São realmente a figura importante, né? Estavam lindos, olha só. E também a gente trouxe surpresas especiais para eles, né? Então foi muito lindo. Nesse momento eles nem imaginavam o que estava por vir ainda. Aceitaram realmente viver essa experiência. E estavam lindos, olha. E é muito bom reviver com eles esse momento, porque a gente sempre fala que o casamento, ele não é só o dia do casamento. Ele é o processo é casamento. Exato. Então tem que curtir cada momentinho, cada fornecedor ali, cada prova de vestido. Isso mesmo. Porque fica a saudade. E a gente percebeu neles a saudade que eles estavam dessa organização. Isso. Volta um pouquinho da emoção, né? E realmente é o que a gente conversa sempre lá. Eu que estou mais em contato com as noivas, vocês já estão com o casal, né? Mas o que mais marca e o que fica para eles é o processo. É realmente tudo que eles vivem durante a preparação do casamento. E realmente as lembranças mais fortes vão ser ali. Né? Porque o dia realmente ele acontece e de certa forma ele é um pouco rápido, só que se tu vive o processo ali de preparação com intensidade, com emoção e curtindo cada momento, então ele se torna ainda mais especial. Os noivos entendendo isso, mataram a charada já. Exatamente. Curtir o processo mesmo, né? Então a gente teve esse momento que a gente recebeu eles aqui
E depois, eu e a Michelle tivemos o nosso primeiro momento, que foi o nosso momento de café. Eu e a Michelle com café, adoramos. Café no meio, né? Ó, então já estamos aqui nesse mesmo momento, Nesse né? mesmo, a questão de começar de manhã já melhorou ainda, né? Uhum. Então a gente criou um momento pra gente ter realmente essa experiência, essa expectativa com as noivas, pra ter essa visão feminina. Então a gente conversando principalmente sobre a questão dos vestidos também, a experiência, o sonho delas, né? A expectativa delas para o dia do casamento também. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente curioso pra saber dessa parte ali. Né? É só dessa parte que vocês estão conversando? Do que nós estávamos falando? Quem quiser assistir tem que entrar ali no link e ir até essa parte ali. Mas não é só chegar ali. O importante é assistir toda a live até chegar nessa parte. Pra entender o contexto. Tem toda a experiência delas, né? Então isso é muito, muito legal. Nessa hora eu lembro que eu tava lá no shopping com os rapazes. A próxima... a parte boa, né? A próxima cena aqui que a gente separou... tá ali, ó. Foi então. Risada do Robson é ótimo. Olha aí, ó. A gente gosta do café, ele gosta de relembrar do shopping. Então, óbvio que a gente também teria um momento do Robson conversando com os noivos, né? A importância de ter o papel dos noivos ativos realmente no evento e a gente trazer isso também pro Celebra para contar a experiência deles, a visão deles que eles tinham. Então, ali a gente tinha um momento deles bebendo, descontraindo e também contando a experiência deles com o processo do casamento, né? Eles arrasaram aí. Todo mundo superou timidez, superou tudo, né? Tudo. O casamento é noivo e noiva, então os dois estão no processo junto ali. Isso. E os noivos foram muito ativos no casamento deles. São os super participativos, né? Uhum. E aí depois da gente ter todo esse momento, então, a gente teve também um momento que daí nós realmente surpreendemos eles, que foi o momento de nós contarmos o nosso motivo, né? Essa foi o cereja do bolo. O auge, né? O auge. E, então, né, pra quem não assistiu ou pra quem não viu, né, ou não ouviu falar dos nossos vídeos aí também, então a gente sempre gosta de criar a experiência reforçando novamente. Então a gente não podia trazer os noivos para o Celebra e não ter algo impactante que eles fossem relembrar pra sempre, né? Tanto pra eles quanto pro público, né, que estava ali também. E pra gente também, né, porque viveu essa emoção. Nós ficamos emocionados, né? Que foi realmente fazer a renovação dos votos deles. E eu acho que é muito legal a gente contar como que foi bem fácil pra gente planejar tudo isso e executar essa renovação dos votos. Então, a Rivage, ela tem vários espaços, né? Quando o Rodrigo vir pra cá também, ele vai apresentar a Rivage, vai falar sobre tudo isso, mas nós estávamos fazendo a transmissão oficial no espaço principal e nós tivemos a brilhante ideia de montar no outro espaço uma cerimônia que ninguém teve acesso, ninguém viu, a não ser os fornecedores que realmente iriam cantar, né? Que era o pessoal da banda Malibu ali que cantou, que foi lá, que testou, mas os outros fornecedores ninguém viu da existência, né, desse espaço. Então, quando a gente contou isso, eles não sabiam aonde que ia acontecer nem nada, então nós tínhamos uma cerimônia montada, prontinho para acontecer. E não foi fácil. Uhum. Porque tinha toda a questão de o áudio sair na mesma mesa. A logística completa. Foi bem, né, desafiadora. Então, ali o Rodrigo, eles não mediram esforços, eles puxaram Nossa, foram fantásticos. Então, olhando assim, é igual a gente tá comentando, mil maravilhas, mas pelos bastidores o pessoal realmente se uniu. Isso que eu achei, assim, que foi algo auge e muito importante até no decorrer de todo o nosso evento, porque o casamento também é isso. Então, assim, existem desafios e às vezes os noivos sonham com algo grandioso, algo diferente que nos tiram da parte do nosso ponto de conforto, vamos dizer assim, né? Então, e a gente se molda, se torce, se faz de qualquer jeito para realizar esse sonho. Então, basicamente aqui a gente tinha o desejo e o sonho de fazer essa cerimônia no outro salão. Então, mas fazer essa transmissão ao vivo, áudio, não é uma logística fácil. Mas todo mundo que estava lá conseguiu entregar e conseguiu fazer aí com excelência, né? Tem profissionais realmente que comprometidos. Sonho ali, de realizar. Isso aí. Aí a gente foi ali pro outro espaço, a gente conduziu. Eu acho que é legal, depois vocês vão ver ali que essas noivas, elas estão, até vou colocar aqui no início da entrada deles aqui, ó, a Lu entrando. Abertura de porta. Ó. E a gente também colocou os profissionais para serem os convidados, né? Uma cerimônia real, né? Real. Foi real. Foi a gente abriu a porta para nós entrarem. Se posicionaram novamente, lembraram da posição do braço. Então, essa questão.
Teve toda a entrada deles e os vestidos, né? Que eu acho que foram o auge pra elas também. Gente, teve choro, teve emoção, teve tudo. Não foi fácil, né, enganar as noivas ali. Uhum. Passavam o tempo todo achando que iam colocar vestido e a gente falando que não tinha mais. Como é que foi? Eu tive até que dizer pra elas que eles foram ajustados, que eles foram modificados pra realmente tirar essa ideia delas, porque na edição passada nós tivemos, né, essa questão da noiva usar o vestido. E nessa edição agora, nós trouxemos 3 noivas, então a gente trouxe toda uma narrativa dizendo que os vestidos não eram mais possíveis de serem usados, né? E a logística dos noivos colocar o terno de... Teve todo um esquema. Foi fantástico. Foi lindo e muito emocionante. Uhum. Acho que esse também foi um dos pontos bem altos, assim, né? Uhum. Da emoção ali, choraram. Uhum. Foi bem legal. Aí a gente teve toda a renovação dos votos, todas essas etapas. Então se abraçando, se beijando. Foi emocionante. Eu quero ir lá pra parte engraçada. Eu já tô rindo sem nem ver. Porque eu não sei se as pessoas perceberam. A gente teve aí uns GIFs, assim, bem legais depois que as pessoas mandaram pra gente. Daria pra criar algo, né? Deixa eu só ver se é nesse momento. A gente vai fazer vai finalizar ali, vai fazer a parte do brinde. De forma geral, assim, tudo ocorreu com muita maestria, mas a gente brindando ali, plenos. Eu olhei pra Michelle e falei, vou beber tudo, sim, porque são 4 horas de live. Eu não entendi porque que eu tinha pensado, depois eu vi a Maia que fez o... Diz ele, vamos tirar a prova. Ali, a Maia levantou eu só falei pra Michelle, só falta... Volta um pouquinho. É que não é fácil voltar aqui, mas deixa eu ver. E eu não tinha percebido na hora. Ai, meu Deus, é difícil. Aqui. Não. Já estamos com os profissionais. Volta. Essa cena dos profissionais foi linda. E simplesmente a gente tropeçou. Eu falei pra Michelle, não pode, a gente nos 45 do terceiro tempo, né? Porque a gente tava 4 horas de live, a gente caía aqui ao vivo, né? Pelo amor de Deus. Engraçado é ver a reação de cada um. Não percebi. Depois que me falaram, eu voltei no vídeo pra ver. Mas de forma geral, tudo ocorreu. Eu já tô. Michelle, presta atenção no rosto de cada um ali, pra te ver. Disfarçando. E eu não entendendo nada, mas tava ali. Foi muito, muito legal. E aí a gente conseguiu, então, finalizar a live aí depois com os profissionais, que a gente chamou todo mundo à frente. Foi muito especial. Foi bem legal. E para quem tiver curiosidade, quiser realmente, né, entender e ter mais informações, está no canal do YouTube do Celebra. Então, ela foi muito especial e acho que vale muito a pena aproveitar e assistir. Como a gente tá em teste, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o Robson ali. A princípio, eu acho que o nosso microfone aí deu algo em sentido... Não. Funcionou? Funcionou. Então deu tudo certo. Eu já ia passar meu microfone pra ele. Sim. Vou deixar ele pra mim, que daqui a pouco eu vou... Até que parte você ia cantar, Não divulgamos. Não estava aqui no roteiro, eu pensei, opa, vamos ter uma apresentação? Não vai ser hoje. Aquela ao vivo. Gente, votem pra Mayra cantar. Não. Vamos tentar. Mayra, vamos tentar. Vamos voltar pra esse momento maravilhoso. A Mayra toca e... Não, a Mayra não toca. A Mayra não canta. Ela esconde o jogo. Gente, mas isso é tão... satisfatório, assim, no sentido de, olha isso, sabe? Todo mundo ali reunido, a gente tinha, umas 60 pessoas? Não me recordo agora quanto que foi... Um total, né? Num total de pessoas aí envolvidas para fazer tudo acontecer, os profissionais também. Foi muito especial e muito incrível. Foi muito bom o Rodrigo, né, abrir as portas. Isso. Um ambiente bonito, né? Super espaçoso. Realmente foi pra nós. Robson... vou passar meu microfone aqui. Desliga o teu aí. Pra gente passar. Tu que tava falando? Talvez tá sem pilha, é isso? Foi? Isso. Eu acho que desliga aqui, então. Isso. Eu tava comentando, né, do Rodrigo abrir as portas da Rivagem pra gente ali, então foi algo bem legal, né? Porque a Rivagem pra gente que teve a nossa adolescência... Era o nosso auge ali, né? Participar da Rivagem. E eles fizeram essa transformação para trabalhar com casamentos também. Sim.
Então, às vezes as pessoas não sabiam que ele estava nessa linha, então foi muito bacana também essa oportunidade ali. E um espaço que conseguiu abraçar perfeitamente o porte do nosso evento, porque realmente é um evento muito grande, né? Tanto o espaço quanto, de forma geral, a estrutura. Tanto eu fiquei bem impressionada com relação à parte ali de internet, de tudo, né? Porque o nosso evento ele é grande, então ele precisava de uma demanda de muitas coisas. Então eles conseguiram absorver tudo. É uma super estrutura ali, muito. Bastante. E até mesmo para vários eventos, né? Não somente o casamento, mas de forma geral ele recebe vários estilos e tipos de eventos, né? É bem legal. E o que eu acho que até eu parei nessa imagem aqui, né? Que eu acho que é algo que a gente também já pode falar algumas coisas, não muitas, né? Mas aí já temos, desde o final da nossa edição do Celebra 2025, a gente já planeja a nossa próxima edição. E é claro que a gente vai ter a nossa terceira edição do Celebra. Como sempre, uma das coisas que a gente pode falar para as pessoas terem de certeza é que não vai ser na mesma cidade, né? O nosso propósito até ter cidades viáveis e acessíveis para que a gente consiga levar toda essa estrutura. Nós realizamos primeiro ano, então, em Massaranduba, no Refúgio dos Lagos, segundo ano em Blumenau, na Rivage, e o terceiro ano vai ser em outra cidade, que a gente ainda não vai divulgar, mas que já temos uma cidade escolhida, e agora estamos em procura aí do local pra gente... Eu já estou arrepiada aqui, só de lembrar. Com certeza as pessoas podem esperar muita novidade também, né? Com a mesma essência, mas com novidade. A mesma essência, e esse ano numa proporção, nem sei quantas vezes dá pra dizer maior. Bem maior. Né? Então, assim, esperem por algo grandioso, que vai ser muito incrível. Até a nossa experiência tá aumentando, né? Então a gente, quanto mais faz, mais vai adquirindo experiência. Exatamente. Só que daí a gente se desafia, então provavelmente vai ser algo totalmente diferente e novo já. Sim. Né? Eu tô com as expectativas super altas, né? E assim, o formato que a gente vai trazer dessa vez, não vou falar. Calma, não vou falar nada. Eu sei que a gente não é pra falar nada. Mas o formato que a gente vai trazer nessa próxima edição vai ser incrível, assim, pra realmente agradar todos os gostos. Né? Parou por ali. Vamos mudar de assunto pra gente não sair falando mais coisas, né? Mas vocês podem ter certeza que será incrível. E eu acho que então a gente falando um pouquinho, né, revivendo um pouquinho do Celebra, falando sobre o Celebra Convida, a gente pode então realmente reforçar que estamos dando início então à segunda temporada. Já temos a data, né, do nosso próximo episódio com o nosso próximo convidado. Então na terça-feira eu falei data, mas eu não sei que dia que é, gente. Terça-feira. 29? Na próxima terça. 29, então, terça-feira, às 19 horas da noite. A gente vai ter, então, o nosso convidado, que vai ser o Rodrigo, do Grupo RVG, né, que vai estar aqui pra gente falar mais sobre esse espaço, para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor, ver todas as possibilidades. E aí a gente dá início realmente com nossos podcasts aí com os fornecedores. Oficialmente, isso mesmo. E vamos falar um pouco das nossas empresas. Esse, como hoje, né, é o nosso podcast de abertura, onde a gente realmente a gente falou, né, do que aconteceu e também do que é o podcast Celebra Convida. Mas eu acho importante também, né, expor para os noivos que vão assistir ainda e até mesmo para os profissionais que vão conhecer esse projeto, para que conheçam a gente, né, que somos os líderes, somos as frentes, né, de tudo isso, fazendo tudo isso acontecer. Vocês querem falar de vocês primeiro? Posso falar também? Então, me apresentando novamente, né? Eu sou Michelle, sou estilista de vestidos de noiva. Somos especialistas em vestidos de noiva, tanto vestidos de locação quanto vestidos de primeira locação, né? Onde o vestido é feito sob medida para a noiva, onde realizamos o sonho dessa noiva que deseja viver esse processo, né, de confecção do seu vestido, que deseja escolher cada parte que vai compor esse vestido, mas também temos um acervo fantástico com várias opções para aquela noiva que quer algo pronto, que não quer viver o processo de provas e escolha de matéria-prima, né? Então temos essas duas opções, dois formatos, né? Então, para você que é noiva que deseja realizar o seu sonho, venha conversar conosco, conhecer o nosso trabalho, né? Que com certeza iremos realizar o vestido mais importante da sua vida. E com antecedência, né, gente? Por favor. Por quanto favor. Antes, e procurar todos os fornecedores, mas a questão do vestido também é bem, bem importante. Um planejamento ali, né? Até essa semana recebemos uma mensagem de uma noiva pedindo se conseguiríamos algum encaixe, algo assim, para a semana, né? Mas realmente a nossa agenda ela é muito
apertada, porque a gente dedica um espaço muito grande e especial para cada noiva. Então, as noivas, elas não são atendidas juntas. Nós temos um espaço reservado para cada uma delas. Bem personalizado, né? Extremamente. Porque eu acho importante ela viver esse momento de forma única e exclusiva. Até porque tem muitos noivos que é segredo, então não pode se encontrar. Então a gente faz toda uma logística aqui, né? Isso. Tanto que no escritório a gente já pensa em quem vai colocar uma reunião depois da outra para não se encontrar, porque não querem que saibam também. Até mesmo para não expor, né? Às vezes quer uma novidade, quer algo diferente, então se tem outra pessoa, às vezes ali, que até conhecida e tudo mais, vai acabar. E a questão realmente de planejar algo sem, realmente, às vezes o casal, né, sem que as pessoas comecem a dar opiniões, enfim, então cada casal tem o seu formato, né, o seu desejo de levar esse processo. Falando um pouquinho da gente, então, somos Mayra e Robson, MR, né, quase Sandy Júnior. Não, Robson, não. MR, é porque as pessoas chamam a gente assim, MR, nós somos uma única pessoa. Mas nós já estamos aí há 9 anos no mercado, já temos aí mais de 500 eventos, né, onde a gente realmente cuida, assessora o casal desde o início do planejamento até a execução do grande dia. Então a gente trabalha com uma assessoria personalizada para entender exatamente o que o casal busca e precisa para esse processo. Então a gente fala que existe sim uma fórmula, né, de chegar a um processo para a gente chegar num casamento bem planejado, mas existem vários caminhos para a gente chegar no resultado final, porque nenhum casamento é igual. Então a gente gosta disso, do personalizado, de entender o que é importante para aquele casal específico e então traçar o seu planejamento único para que realmente o dia também seja especial e que os noivos consigam ver neles mesmo, né, no casamento ali, a essência deles, mas os convidados também consigam enxergar isso, né? E eu acho que o que a gente mais preza realmente é que o processo seja vivido de forma tranquila, que cada reunião também seja prazerosa, né, para chegar no dia e ser só a cereja do bolo. Isso que eu ia dizer, que o trabalho de vocês traz uma leveza para esse planejamento, então os noivos conseguem curtir de uma forma mais leve. Queria falar mais, mas a Mari já falou tudo que tinha que falar. Mas é importante os noivos saberem que existe um processo. Mas então, é legal até falar que algo muito especial e importante que a gente escuta das noivas do trabalho de vocês é justamente essa questão que vocês sejam as duas partes do casal. Então, não é só a Mayra, tem o Robson que também acolhe o noivo, que está ali junto com o noivo, né? Escuta ele. Todo o processo do casamento é sempre organizado tanto para mim quanto para a Mayra. Pela Mayra, então a gente faz até 2 vezes por final de semana. Sim. E como a gente participou de todo esse processo com os noivos, não vai alguém que eles não viram no dia do casamento. Então sempre vai eu com a minha equipe, ou a Mayra com a equipe dela. Então a gente sempre fala para os nossos noivos que existe a parte burocrática do processo ali, mas também tem a parte da gente se conhecer, criar conexão. Que é muito importante. Então, isso é muito importante porque o que acontece? Chegando no dia, quanto mais a gente conhece os nossos noivos, mais vai ser a facilidade de a gente lidar com os profissionais, resolver problemas sem levar nada pra eles, que é o grande fundamento do dia. Eles vai saber até onde tu podes ir, né? Porque tu já conheceu eles, tu já sabe como eles são. Isso, a gente sabe o que eles gostam, o que eles não gostam. Se eu quero uma luz ligada, eu quero uma luz desligada. Isso. Então, a gente já consegue agir pelos bastidores sem chegar nos casais. E essa proximidade é muito bom. A gente fala assim que os noivos vêm aqui no escritório, a gente conversa, depois do roteiro finalizado a gente fecha o notebook, cafezinho, tem uma cervejeira aqui, vamos tomar uma cervejinha. Porque é naquela conversa descontraída que a gente sabe que eles gostam, que eles não gostam. Assim. E fica a lembrança do processo do casamento. Tanto que a gente se orgulha em falar que a gente tem muitos noivos que viraram amigos nossos, sabe? Então a gente tem até... Semana que vem a gente vai no churrasquinho com os noivos que a gente nunca tinha visto antes, não tinha falado com eles antes. Que legal. E se conhecemos no casamento. Então fica amizade futuramente, sabe? Fico pensando a logística da agenda de vocês, né? Porque pra encaixar esses churrascos também. Com mais antecedência. É isso aí, é planejado aí realmente com bastante antecedência para que a gente... Porque realmente essa questão que nem tu comentou do atendimento, né? É algo personalizado. Quando a gente senta com o casal aqui, a gente tá com a nossa atenção 100% voltada para esse casal. O processo de planejamento, ele é realmente personalizado para que tudo seja perfeito mesmo, né? Acho que deu pra gente expor um pouquinho mais da nossa empresa. Óbvio que o Instagram ali, né, acompanhando tanto o @MR Cerimonial como o do ateliê, que é qual? A Michelle Hermes Atelier. Vocês, né, todo mundo consegue ir mais a fundo, conhecer, a gente posta muito, a gente é muito ativo, né, nas nossas redes sociais, e justamente por isso que a gente tem um evento que ele é online, para que as pessoas consigam, né, ter acesso a essa informação através da internet também. E justamente essa preocupação, né, que as nossas duas empresas têm com relação ao sonho
desse noivo, dessa noiva, que a gente criou esse evento, justamente para trazer informação, deixar esses noivos mais acolhidos, que eles tenham, né, esse amparo, vamos dizer assim, que eles entendam como é que funciona um casamento e que eles entendam tudo que precisa ter ali, né? E também para eles já se familiarizar com a gente, né? Exato. Porque é muito importante, como eu comentei, essa conexão. Já começa desde aqui e agora. Depois os noivos, gostei ali do que eles estão falando, entra em contato pelo WhatsApp, a gente vai trocar uma ideia por ali, marcar uma reunião. Isso. Seguir o processo correto, não atropelar as coisas, que daí vocês, desde o início, já vai certinho. Então, com certeza, vocês vão ter uma organização leve e um dia mais leve ainda também. Perfeito. Eu acho que seria isso pro nosso primeiro episódio da segunda temporada. A gente conseguiu dar início realmente, fazemos testes, estamos testando então iluminação, imagem, som, para que a gente consiga cada vez aprimorar e trazer uma qualidade melhor para vocês, tanto no podcast como também no Celebra Oficialmente. É isso? Isso mesmo. Podemos nos despedir então das pessoas? Gente, gratidão para todo mundo que está aqui nos assistindo, para quem vai estar conosco em todos esses episódios que vão vir. Realmente a gente está preparando episódios com uma riqueza de conteúdo para que você, noivo e noiva, ou para quem está pensando ainda em casar, né? Ainda não tem a data, mas quer viver esse processo de uma forma tranquila. É muito importante vocês já assistirem e ir pegando as dicas. Cada fornecedor consegue contribuir de uma forma muito especial e particular. Então, às vezes, a gente sempre aprende muito, né? Em cada episódio, a gente que trabalha com todos os fornecedores, a cada podcast a gente conhece mais, entende mais. Então, isso é grandioso, tanto para vocês que estão assistindo, quanto para nós também. Então, a gente espera, né? Todos que estão aí nos assistindo no dia 29, às 19 horas, para o nosso próximo episódio. Isso aí? Foi maravilhoso estar com vocês, né, nesta manhã, né, nosso novo formato. E obrigado por estarem conosco até agora. E para quem vai assistir depois, né, deixa uma curtida. Né? Pessoal, é muito importante que vocês interajam com a gente, pra gente saber também o que tem que fazer, onde tem que melhorar. Se vocês estão gostando ou não, deixe as perguntas ali nos comentários, que nos próximos episódios a gente vai conversar sobre, sabe? Porque então é feito para vocês, né? Então, Quanto mais vocês interagirem, mais conteúdo a gente tem. Então, é por isso que a gente tá aqui. Exato. Pra gerar conteúdo, né? Isso é muito importante. Informação. Isso aí, Obrigada. Tchauzinho. Tchau. Até terça-feira, às 19 horas. E vamos fazer um brinde de café, então, aqui, pra gente finalizar? Vamos lá. Tchim, porque tá de manhã, hein? Até o próximo episódio.